Seja bem-vindo ao nosso programa. É com muita gratidão a Deus que recebemos você para estudarmos juntos mais um pouco da Palavra de Deus. Acompanhe conosco. Viver não é fácil. Não precisamos dizer isso para você, não é mesmo? Eu sei que se você pudesse conversar comigo agora, teria muito para me contar de como viver é bem difícil às vezes. A primeira frase que lemos no best-seller do autor americano Scott Peck é: a vida é difícil. A vida é difícil e não deveríamos nos ressentir quando nos deparamos com as dificuldades dela como se fossem intrusos, e sim dar as boas-vindas a elas. Devemos receber bem as dificuldades porque Deus as usa para nos levar ao ponto de aprendermos qual é a prescrição para a oração. É sobre isto que falaremos no programa de hoje. A prescrição para a oração. A Bíblia apresenta várias prescrições para a oração. Na minha opinião, a melhor delas é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Acho que ela deveria se chamar a oração dos discípulos, porque esta é a prescrição de Jesus para nós, seus discípulos. É dessa forma que você deve orar. É a melhor prescrição que temos para a oração, mas não é a única. As Escrituras estão repletas de pequenas prescrições para a oração. Aprendemos na Bíblia que quando a vida se torna difícil, descobrimos que temos essas prescrições. Anos atrás, quando comecei o trabalho na minha igreja, estava enfrentando inúmeras dificuldades. Meu pai tinha acabado de falecer, meu pastor também. Perder o meu pastor foi tão difícil como perder o meu pai. Depois foi meu irmão mais chegado que faleceu. E ainda por cima, minha saúde não estava boa. Pensei que o meu ministério tinha se acabado, diz o pastor Dick Woodward. A vida estava tão difícil, mas quando olho para trás, no meu coração, eu tenho gratidão a Deus. Porque durante aquele tempo descobri a prescrição para a paz e a prescrição para a oração. E é isso que quero compartilhar com você agora. Podemos aprender com a Bíblia a essência da oração. Temos vários modelos de prescrição para a oração. O primeiro modelo é: a oração é como um trono de graça. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Imagine um trono. Deste trono recebemos graça e misericórdia. Quando nos aproximamos deste trono, recebemos a graça necessária para os tempos de necessidade e a misericórdia para quando erramos. Você tem consciência da graça e da misericórdia de Deus quando o busca em oração? Misericórdia e graça. Misericórdia para nossos erros. A palavra misericórdia aparece 366 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano, incluindo os anos bissextos. Creio que com isto Deus está nos dizendo: você precisa da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. A misericórdia de Deus impede que recebamos o que realmente merecemos. Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dele? Não? Com a sua idade, garanto para você que uma pessoa mais velha está muito mais interessada na misericórdia de Deus hoje do que quando era jovem. Meu tutor e professor tinha 81 anos de idade na última vez que conversamos, e ele me disse: tenho 81 anos de idade e a misericórdia de Deus nunca foi tão preciosa para mim como é hoje. Graça é outra palavra da Bíblia muito bonita. Novamente, graça é o favor e as bênçãos de Deus que não merecemos. Ela se manifesta de várias maneiras. Uma delas é através do perdão. Quantas vezes lemos na Bíblia sobre as orações que os heróis da fé fizeram? Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com a sua bondade, de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Lava-me das minhas transgressões e purifica-me das minhas iniquidades e dos meus pecados, porque sei que a minha transgressão e o meu pecado estão sempre diante de mim. Esta é uma das orações de um peso pesado da fé, que percebeu que precisava da misericórdia e da graça de Deus por causa dos seus pecados. A palavra graça em grego é charis. E daí vem a palavra carisma, que é o derramamento da graça sobre nós. Este derramamento pode se manifestar de várias formas: perdão, força e graça na hora da necessidade, conforme lemos no livro de Hebreus. Está escrito assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Como Deus nos dá esta graça em tempos de necessidade, se Ele já nos deu a sua misericórdia? Esta graça é derramada de duas formas. O segundo modelo de oração apresenta uma dessas formas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele estava acorrentado a 2 soldados romanos, que se revezavam em turnos, guardando-o constantemente. Talvez tenha sido com este conceito em mente que Paulo escreveu sobre a oração. Quando você conta a Deus cada uma das suas necessidades em oração e ações de graça, a paz de Deus monta guarda sobre o seu coração e mente, como aqueles soldados romanos que vigiavam Paulo, uma à sua direita e outra à sua esquerda. A paz de Deus que protege o seu coração e sua mente é subjetiva e espiritual, não é palpável, mas é uma evidência que o próprio Deus da paz está em você. O modelo, portanto, é: conte a Deus suas necessidades em detalhes, com ações de graça e sinceridade, e aguarde. A paz de Deus montará guarda no seu coração e na sua mente, e o Deus da paz se revelará para você. Há pouco tempo, uma senhora me contou a experiência que teve. Ela estava aflita sob grande pressão, e no meio da noite, Deus a visitou com uma grande paz. Paulo diz que a paz de Deus transcende o entendimento humano. Isso quer dizer que a paz de Deus não é muito lógica para nós. Você já sentiu esta paz? Na semana passada recebi a visita de um casal que estava enfrentando sérios problemas de saúde e a mulher tinha que se submeter a um arriscado exame. Ela não tinha nenhum pingo de paz para enfrentar aquilo e esse foi o motivo da minha oração por eles. Eu orei pedindo a Deus que a paz dele os visitasse durante aquele exame. Eles me ligaram depois contando como ela ficou tranquila e em completa paz na hora do exame, e como estavam confiantes para enfrentar a situação com Deus. Aquela foi a paz de Deus, a evidência da presença de Deus em seus corações. O modelo seguinte de prescrição para a oração encontra-se na carta de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É assim que Deus nos aperfeiçoa. E se você aceitar esse processo de Deus na sua vida, receberá a coroa da vida. Afinal de contas, o que é esta vida, senão um processo que nos prepara para a vida eterna? Por isso, não rejeite esse processo. Se no meio da tribulação você não souber o que pedir a Deus, peça sabedoria, e Ele lhe dará sabedoria e graça para fazer o que é sábio. E durante esse processo você estará recebendo a coroa da vida. Esses são modelos de oração muito bonitos, e cada um deles representa também uma prescrição para orar. Para o primeiro modelo, a prescrição é a seguinte: quando você se aproximar do trono da graça, faça-o com a confiança de que Jesus é o seu sumo sacerdote, que ofereceu seu sangue precioso por você e hoje está no céu intercedendo por nós. A segunda prescrição é: descanse em Jesus Cristo. Você sabe o que isso significa? O autor de Hebreus escreveu: todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Por isso, leve suas cargas para o Senhor e reconheça que a solução para os seus problemas não está em quem você é, nem no que você pode fazer, nem o que quer fazer. Deixe tudo com aquele que é, que pode e que quer fazer. Descanse nisto. Você deve contar todos os seus problemas em detalhes para Deus e já agradecer pela resposta. Quando você faz isto, deixa de se preocupar. Afinal, o que é preocupação? É apenas uma tentativa frustrada da sua parte de tentar fazer o impossível. Quando não há nada para fazer, quando não há nada para você fazer,
É muita bobagem se preocupar. Siga a prescrição para a oração que o levará a descobrir o trono da graça, onde existe paz, porque esta é uma das manifestações da graça de Deus. A terceira prescrição é: quando o teste pelo qual você está passando é tão grande que você não sabe mais o que fazer, confie nele. Volte-se para ele, para o Senhor, e peça pela sabedoria que você não tem, mas peça com fé, sem duvidar. Você precisa crer que Ele pode dar a você sabedoria e graça para lidar com o problema. Quando você fizer isto, além de mostrar a você o que fazer, Deus também lhe dará um upomone, a palavra grega para perseverança. Não quer dizer que o problema vai acabar de uma hora para outra, mas que Deus lhe dará perseverança para suportar o problema. A perseverança é uma das características daqueles que são maduros espiritualmente. Por isso, quando você orar, peça sabedoria e graça para enfrentar a situação. Não ore simplesmente pedindo a Deus que o tire daquela situação em certas ocasiões. Sabe, Deus realmente nos tira da situação angustiante. Ele pode fazer isso, é claro. Mas em outros momentos, como no caso de Paulo com o seu espinho na carne, Deus nos dá a graça para enfrentarmos a situação até que cheguemos à maturidade espiritual. Estes são os 3 modelos de oração e 3 prescrições para orar. Você já sabe orar assim? Foi preciso eu passar por muitas dificuldades para aprender estes preceitos. Mas como agradeço a Deus por isso! Ele colocou a sua graça disponível para mim a qualquer hora que eu precisasse. O seu trono de graça estava ali, à minha disposição. E eu descobri a misericórdia de Deus para os meus erros e a graça dele para as horas de necessidade. Como é bom quando as portas do céu se abrem e a graça de Deus é derramada sobre nós. O coração de Deus deve se entristecer quando ignoramos o seu trono de graça. Acho que quando isso acontece, Deus, no seu amor, exerce uma pequena pressão sobre nós e permite essas dificuldades na nossa vida, principalmente aquelas que nos levam ao ponto de não sabermos o que fazer para recorrermos ao trono da graça. E é exatamente aí que a graça de Deus é derramada sobre nós. Acho que isso explica várias das dificuldades que nós enfrentamos. Deus o abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.